Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h48, voltamos com o primeiro jornal da Prever FM nesta manhã de sexta-feira. E a Ellen traz a informação de que o sol está aparecendo, perspectiva de que não tenhamos as chuvas que acometem a cidade, né? O estado de São Paulo nos últimos dias. Finalmente a cidade vai secar um pouquinho, tá? Molhada uma semana quase. Pode pôr roupa no varal então? Acho que pode. Então tá. Acho. 6h49, hoje é sexta-feira, hoje é dia da participação do prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, bom dia, Luri, bom dia, ouvintes da Prever FM, cidadãos de Botucatu. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Prefeito, um dos assuntos sempre importantes para qualquer administrador é a questão da saúde, né? E o prefeito esteve ontem em São Paulo conversando com o secretário. Tem boas notícias para Botucatu, prefeito? Márcio, tive na realidade na quarta-feira, entre outras agendas, foi um dia bastante carregado em São Paulo, mas entre outras agendas, com o Dr. Eleuso Spaiva, que é o secretário de saúde do estado de São Paulo, e eu levei 2 temas, Márcio. Um tema específico da cidade de Botucatu, em relação à questão de ajuda financeira, custeio, para diversos serviços de saúde do município. E eu explico para você. Você sabe que há muito tempo, desde a gestão do ex-prefeito Pardini, agora conosco, a gente tem um relacionamento muito técnico com o governo do estado de São Paulo, e não é o pedir pelo pedir, né? E o que eu mostrei para o secretário mais uma vez é que Botucatu é uma referência em termos de saúde regional. E o estado, em alguns momentos, não participa desse atendimento regional. Então eu dou exemplos, né? Os equipamentos, os serviços da saúde mental que nós temos no município, CAPS 1, o CAPS infantil, por exemplo, né? Só trazendo alguns dados, o custeio que a gente recebe do governo do estado para um atendimento regional é infinitamente menor do que o custo desse serviço para o município. Uhum. O próprio SAMU, que também tem uma característica de atendimento regional, vocês inclusive acompanham, noticiam as questões relacionadas ao SAMU, é um serviço também com essa característica regional, onde o apoio do estado é quase nenhum. O próprio pronto-socorro adulto e infantil, então quando a gente compara, né, aquilo que é a despesa, o investimento do município nesses equipamentos e a participação do estado, também é muito pequena. Então, dentro desse contexto, mostrando esses números, eu pedi mais uma vez ao secretário para que nos apoiasse no município, para que a gente dê continuidade a essa prestação de serviço, especialmente para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos, e também sem falar do nosso hospital do bairro, que se o estado participar, a gente consegue inclusive ampliar a quantidade de cirurgias. Então esse foi o primeiro bloco da reunião. E o segundo bloco da reunião, e na próxima semana provavelmente eu estarei em Bauru, na nossa DRS, né, que é o Departamento Regional, apresentando a questão das transferências dos casos graves do pronto-socorro. Existe um sistema do estado, quem controla todas as transferências de paciente do pronto-socorro graves, né, aqueles que precisam ir, por exemplo, para um hospital ou fazer um exame mais específico, é o estado, através de um sistema antigamente chamado CROSS, mas é assim que a boa parte da população conhece. Esse sistema, esse processo não tem funcionado em Botucatu. Nós temos pacientes que estão ficando, entre aspas, internados no pronto-socorro por dias, por semanas, e isso não é a configuração original, a configuração correta de um pronto-socorro. Então eu apresentei esses dados a ele também, temos tudo mapeado, não é achismo, é tudo. Na semana que vem eu apresento para a Diretoria Regional de Saúde para que as providências pelo estado sejam tomadas, Márcio. Então foram os 2 temas que tratamos nessa reunião pessoalmente, eu e ele, os assessores dele, para que a gente dê esses encaminhamentos aí o mais rápido possível. Prefeito, bom dia. Ainda na questão da saúde, essa ida para São Paulo me rememorou aqui uma situação que foi cobrada até recentemente por um ouvinte aqui do Acontece no Ar da Prever FM, mas em 2018, na transferência de governo, quando assumiu aqui o governo do estado de São Paulo, o vice-governador Márcio França, ele fez um decreto em 6 de dezembro de 2018 que criava a DRS 18, que é a DRS, o Departamento Regional de Saúde de Botucatu. Segundo esse ouvinte que mandou pra gente recentemente aí, essa DRS ainda está criada. Foi criada, mas ela não foi
colocada em prática. O senhor tem conversado sobre isso? Existe essa possibilidade ainda, ou se já se descartou a questão de criar? Porque acho que até essa questão das vagas, essa proximidade com a Cross, seria muito mais fácil se a gente tivesse aqui em Botucatu novamente, lembrando que tivemos até 2009, se eu não estiver enganado, ou 2008, uma DRS aqui na cidade. E depois foi para Bauru e a gente responde a Bauru. Como é que está essa situação, prefeito? André, bom dia. Prazerzão falar com você. André, você é muito sincero, como você sabe que eu sou e sempre fui, né? Não só contigo, quanto nas entrevistas que eu dou. Eu particularmente acho que esse é um assunto só pro papel. Eu acho que esse anúncio que foi feito em 2017, 2018, você tem razão, ele simplesmente foi um anúncio de papel, um anúncio que na minha visão, isso não vai acontecer na prática. E eu explico por quê. Primeiro que o Estado nem toca nesse assunto. Então, se falar de uma modificação de DRS, ampliando a quantidade de diretorias de saúde, pelo menos comigo como prefeito da cidade, esse tema é absolutamente não abordado. E segundo, que o movimento do Estado em relação à organização administrativa das diversas secretarias, não só da saúde, é exatamente o contrário. O que o Estado tem feito é aglutinando cada vez mais as unidades administrativas e ampliando seus raios de atuação, e não diversificando ou aumentando as diretorias administrativas. Então, eu particularmente, uma opinião muito pessoal minha, não tem nenhum documento oficial do Estado, mas eu vejo que isso, nesse momento, da forma como o Estado se organiza, eu acho que é uma possibilidade muito, muito remota, André. Mais uma vez, os movimentos que o Estado tem feito em relação à organização administrativa da máquina pública é exatamente no contrário. É de juntar cada vez mais os órgãos, as entidades, as instituições, para que o raio de atuação seja mais amplo. É isso que eu tenho visto, André. Prefeito, as chuvas têm castigado boa parte do Brasil nos últimos dias, né? E a perspectiva é que hoje a gente tenha um período de estiagem, não sei se breve ou não, mas esses dias o monitoramento por parte da prefeitura nos pontos mais críticos, que diminuíram depois de obras que foram feitas, e a perspectiva de novas obras para resolver pelo menos os principais problemas da cidade continua, né, prefeito? Márcio, você há algum tempo, né, tem capitaneado essas discussões, usando inclusive os microfones da Prever, da questão das mudanças climáticas, né, da forma como o mundo, e não é diferente no Brasil, no estado de São Paulo, em Botucatu, está sofrendo ou está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. E um desses efeitos, além das questões de temperatura, etc., são essas grandes pancadas de chuva, né? Índices de chuva, índices pluviométricos muito concentrados num pequeno espaço de tempo. E eu concordo contigo, acho que você está coberto de razão, de que essa realidade, infelizmente, ela vai cada vez mais se agravar. Uhum. Eu digo isso porque em 2020, quando a gente teve a ocorrência daquela noite, daquela madrugada trágica em Botucatu, né, dia 10 de fevereiro de 2020, todos se lembram, ainda na gestão do ex-prefeito Pardini, eu era secretário municipal, nós iniciamos em Botucatu um grande plano de drenagem, um grande, enorme plano de drenagem, que mais uma vez começou naquela noite e veio se estendendo ao longo de toda a gestão do prefeito Pardini, e é um dos grandes pilares da minha gestão, que também demos continuidade e iniciamos novas obras em 1º de janeiro de 2025. A primeira boa notícia é que a gente percebe que essas obras têm surtido efeito. Vejam, ainda por um trecho que ainda está sofrendo intervenção, que é o trecho da rodoviária, mas vocês não noticiaram mais o transbordamento daquele córrego, coisa que era noticiada quase que em todas as chuvas que aconteciam no município. Então, essas obras de drenagem da própria rodoviária, da Floriano Peixoto e de obras que a gente tem feito em bairros, elas têm funcionado, o próprio Lava Pés, e isso pra gente é uma grande notícia. A segunda notícia é que a gente vai dar continuidade a essas obras, eu tenho dito nos microfones da Prever, não só no Primeiro Jornal, como também no Acontece, de que são obras que a imensa maioria dos políticos não gostam, né? Porque são obras caras, são obras que levam muito tempo a serem feitas, são obras que durante a execução causam transtornos para a população, de trânsito, de pedestres, de sujeira, de barulho, e são obras que normalmente ao final desaparecem, né? Porque elas ficam sob o solo, né? Enterradas, né? Como aconteceu na Floriano Peixoto. Mas a gente não vai desviar e a gente não vai fugir desse compromisso, Márcio. Dentro da nossa visão de governo,
tanto minha, quanto dos secretários, quanto dos colaboradores aqui que participam dessas discussões na prefeitura. A gente sabe que isso é importante e a gente vai seguir muito profundo. Então, ontem estive com os moradores, né, a Associação de Moradores do Rio Bonito, e anunciei isso. Então, a gente tem uma série de iniciativas em relação às obras de drenagem. Primeiro, um pacote que a gente licitou no começo do ano, que contempla, por exemplo, Árvore Grande, que contempla alguns outros trechos menores de drenagem no município, e pacotes como esse continuarão sendo feitos ao longo de todo esse ano. Segundo ponto, uma obra agora paga com recursos próprios da prefeitura, ali na região da rodoviária, né? Então a gente está reorganizando toda a questão do tanquinho, a conexão do tanquinho, né, com aquele córrego que passa em frente à rodoviária, a recuperação de todas aquelas vias que foram deterioradas no passado, a própria revitalização do final da Vital Brasil, tudo isso acontecendo nesse momento. Aliás, se vocês passarem por lá, vocês vão ver que as aduelas, né, que são aquelas grandes armações de concreto, já estão sendo colocadas ali no canal. Outra iniciativa é o próprio PAC. Hoje é um dia muito importante para a gente, esse dia 13 de março, sexta-feira 13 de março, porque, como eu tenho anunciado, o cronograma oficial do PAC, daquele volume de 72 milhões de reais, que a prefeitura vai complementar com mais 10 milhões de reais, a gente teria um cronograma oficial do governo federal para entregar as documentações até 31 de maio. E eu puxei esse cronograma para hoje. Então, hoje, sexta-feira 13, a gente tem como data aqui derradeira na prefeitura para subir toda essa documentação para a Caixa Econômica Federal, na tentativa da gente antecipar as licitações e o começo das obras. Mas nós estamos falando de 82 milhões de reais que serão aplicados em drenagem em trechos que a gente já falou aí. Outro volume de investimento que também contribui para essa questão da infraestrutura urbana são os investimentos que eu obtive junto à Sabesp, 200 milhões de reais, para a gente levar em todos os bairros da cidade as questões de água e esgoto. Aí vocês vão me perguntar, Fábio, mas o que isso tem a ver com drenagem? Porque naqueles trechos onde há a inserção e a coincidência, a gente aproveita o ensejo, né, e já faz as correções necessárias de drenagem. Então a gente está falando de um universo, Márcio, de mais de 300 milhões de reais sendo investidos em Botucatu, com essa característica da infraestrutura que não se vê, mas que traz muito benefício à população. Mais uma vez, se a gente pegar como exemplo a Floriano Peixoto, converse com os lojistas ali que estão há algum tempo e perguntem como que foram as chuvas de 2020, 2022 e comentem agora como que a gente está vivendo aquela situação, aquela realidade nesse momento. O próprio estacionamento do Mercadão. Se vocês voltarem no tempo, nas matérias, enfim, nas repercussões que se tem na rádio, vocês verão que vira e mexe a gente fazia anúncios de inundação no estacionamento do Mercadão. Isso, graças a Deus, deixou de ser uma realidade. Então a gente vai continuar seguindo, Márcio, trabalhando. Eu disse isso na última entrevista que tive no Acontece aí, pessoalmente, nos microfones da Prever FM. A gente não vai fugir desses desafios, mesmo que sejam desafios que não sejam tão interessantes no sentido político, mas como são interessantes para a nossa população e para a cidade, a gente vai mergulhar de cabeça neles, Márcio. Prefeito, acho que para finalizar, uma demanda que tem chegado para o Acontece, principalmente, também aqui na Prever, é a questão dos buracos na cidade, que com a chuva isso é natural. Já tem previsão de algum programa de tapa-buracos, algo nesse sentido, porque as reclamações têm aumentado em diversas regiões da cidade. Como é que está essa situação, prefeito? Duas ações em relação a isso, André. A primeira, nós concluímos a licitação do tapa-buracos aqui na prefeitura, então nós ficamos, por conta do final de uma licitação e começo de outra, a gente ficou um período sem a possibilidade do serviço de tapa-buracos, e isso acontece em algumas licitações que a gente fala mais nervosas. Você sabe, você foi secretário conosco aqui há um tempo atrás, e algumas licitações você tem impugnações no tribunal, etc, então elas levam mais tempo, e isso aconteceu com o tapa-buracos, mas essa licitação foi concluída e a gente retoma agora o serviço na cidade. E em paralelo, eu teria essa reunião na última quarta-feira, não foi possível por conta da minha viagem, e terei na semana que vem. Uma porção desses buracos, uma parte desses buracos, tem relação com as ações da Sabesp no município. Nós fizemos todo esse mapeamento há mais ou menos um mês. A equipe da zeladoria levantou todos os buracos da cidade, todos, sem exceção, de todas as ruas que são pavimentadas. Nós apresentamos essa relação para a Sabesp, e a Sabesp apresenta na semana que vem um plano com cronograma de recuperação também, não só dos locais que permanecem os buracos, mas aqueles locais onde houve a cessão, né, que a gente fala, onde se estragou o serviço que havia sido feito. Então a gente tem toda essa recuperação prevista para os próximos dias, André.
Bom, prefeito, são 7h03. Tem aqui um ouvinte, o André, né? Está dizendo de uma construção próximo à rua Reverendo Francisco Lotufo. Ele quer saber se a prefeitura pode intervir no que tange a limpeza e lavagem da rua próximo à construção de um edifício. A rua está sempre suja, de terra vermelha. Existe essa possibilidade, prefeito? Se eu não me engano, ele está se referindo a uma obra na esquina com a Major Leônidas Cardoso, se minha memória e meu entendimento não estiverem errados. Bom dia, nosso ouvinte André, um ótimo dia para o senhor. Eu chegando, eu já estou aqui na prefeitura, no estacionamento aqui falando com vocês. Eu subindo, eu já faço contato com a nossa fiscalização de obras para que eles deem um pulo no local e vejam o que pode ser feito. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma boa sexta, um bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Um forte abraço a todos vocês, tenham todos uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus, um abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.